mar e da montanha, um tesouro verde abriga as riquezas da Mata Atlântica. De cima, vemos os quase 1.045 hectares que formam o Parque Natural Municipal Costeira de Zimbros. É a maior área de floresta protegida de Bombinhas, no litoral centro-norte de Santa Catarina. O parque representa 30% do município e se estende pelas cidades vizinhas de Porto Belo e Tijucas. Há mais de 20 anos, a Costeira de Zimbros é uma unidade de conservação, uma área criada por lei para ser protegida e preservada. Primeiro foi transformada em área de relevante interesse ecológico. 5 anos atrás, mudou para Parque Natural. A especialista em áreas protegidas, Rosemary Marenzi, explica que criar unidades de conservação é uma forma de garantir diversos benefícios para a população. Melhora a questão de microclima na cidade, né? Possibilita mais a manutenção da água, né? Tem a questão do próprio saúde mental, lazer. Não tem como você pensar, né, em desenvolvimento sem pensar em áreas verdes, né? Bombinhas é o menor município de Santa Catarina, com apenas 36 km². O turismo é o que movimenta a cidade. No verão, chega a receber mais de 1,5 milhão de turistas que são atraídos pelas praias e paisagens naturais. Quase 70% da cidade é área verde. Assim, a criação do parque foi um marco na proteção das florestas. Para Luciana Fortuna, bióloga e fundadora do Instituto Tartabinhas, dedicado à preservação de tartarugas marinhas, as unidades de conservação funcionam como uma barreira contra o desmatamento. Eu acredito que veio para o parque, como o Morro do Macaco, né, para evitar que essas construções aconteçam de maneira a deteriorar e se perder aquilo que a gente tem ali, né? Então, quem lutou por isso Nossa, eu tenho um orgulho dessas pessoas que fizeram isso, porque elas realmente salvaram não só a natureza, mas como a cultura daqui da região, transformando em parque. A Costeira de Zimbros, assim como todo o estado de Santa Catarina, está dentro da Mata Atlântica. É esse conjunto de florestas, restingas e mangues que formam um dos principais biomas do planeta. A Mata Atlântica é considerada uma das áreas mais ricas em diversidade de espécies do mundo e também mais ameaçadas. Os pouco mais de 12% que restam da floresta original estão divididos em pequenas partes que formam as áreas protegidas. Em Santa Catarina, são mais de 180 unidades de conservação. Grande parte da população vive nesse bioma, então é um bioma que sofre bastante pressão, né, em termos de ocupação, de uso, e a tendência é que, se a gente não estabelecer, né, alguns desses locais com uma proteção, né, por meio de um ato legal, fica difícil você proteger, né? Então, a tendência é essas áreas serem todas utilizadas ao longo do tempo, né? Este ano, a Operação Mata Atlântica em Pé identificou 114 áreas desmatadas ilegalmente em Santa Catarina, um total de 528 hectares, que equivalem a 640 campos de futebol. A ação foi coordenada pelo Ministério Público do Estado e pela Polícia Militar Ambiental. Esses crimes contra a flora, eles são crimes que têm uma alta incidência em Santa Catarina. De toda forma, esses crimes são apenados, e o Ministério Público, quando toma conhecimento por meio dos órgãos ambientais da prática desses crimes, promove aí a responsabilização a fim de que se busque a aplicação das penas previstas em lei aos responsáveis e, paralelamente, também a reparação desses danos. Assim, áreas como o Parque da Costeira de Zimbros são fundamentais para a preservação do bioma.
E para conhecer as riquezas que tornam este lugar um santuário ecológico, fizemos a trilha do parque com a bióloga Priscila Eskelsen. Ela tem uma agência de ecoturismo e oferece passeios guiados na costeira. Até a última praia são cerca de 8 quilômetros caminhando. E aqui na costeira de Zimbros é muito legal, a gente consegue ver diversos ecossistemas diferentes. Conforme a gente for caminhando, a gente vai passar por uma restinga arbórea, que é muito rara aqui na nossa região. A gente vai passar por áreas, né, mais preservadas, áreas mais antropizadas. Então é muito legal a gente conseguir, né, ao longo do caminho, observar essas diferenças. De um lado, 10 praias desertas. De outro, uma longa cortina de florestas que parece não ter fim. A gente está nessa transição, então saímos da restinga e a gente está entrando agora na floresta umbrófila densa, né? Onde começa a vegetação ser mais densa. A gente consegue ver o acúmulo de folhas no chão também, que é essa serrapilheira. É uma das características da Mata Atlântica, né? Esse acúmulo de folhas, uma vegetação embaixo, aqui a gente vê que é quase uma floresta nascendo embaixo de uma outra floresta. São mais de 490 espécies de vegetação nativa. Durante a caminhada, encontramos árvores que fazem toda a diferença na recuperação da floresta. E na verdade é uma espécie super interessante, né? Que é a embaúba, a gente encontra ela, dá para ver ela de longe pelo tamanho das folhas. E é uma espécie muito importante que ela é uma das responsáveis por preparar o solo para outras espécies maiores poderem vir, né? Então ela faz parte desse estágio de sucessão. E é muito legal, não sei se tu já reparou, mas o tronco das embaúbas são ocos. As formigas moram dentro dela e na verdade é um trabalho de parceria, né? A formiga protege toda a embaúba, em troca disso, né, dentro do tronco tem uma seiva que ela se alimenta. Encontramos o palmiteiro jussara, uma espécie ameaçada de extinção. A perda de seu habitat e a extração ilegal de palmito são os maiores riscos para o desaparecimento dessa espécie. Por isso, encontrar essas árvores aqui na costeira é um bom sinal. Essa floresta que a gente encontra hoje é chamada de mata secundária. É a floresta que se recuperou sozinha do desmatamento. Ela teve uma recuperação de floresta muito grande nos últimos 50 anos, né, com o abandono da agricultura, um processo que aconteceu em todas as regiões aqui. Nos últimos 50 anos, boa parte dessa região costeira, nos morros aí que o pessoal fazia agricultura, tiveram uma recuperação de floresta bastante significativa. Seu Leopoldo sabe bem como era antigamente. Nasceu na costeira de Zimbros em 1954 e conta que Bombinhas começou ali mesmo. Ali se plantava era a mandioca, se plantava o feijão e o milho, né? E também se plantava batata, taiá, que nós falamos aqui que os nativos gostavam muito e gostam até hoje, né? Então a gente plantava. Na minha casa, lá, minha mãe sempre foi meia curiosa e outras pessoas também tinham isso. Nós plantávamos a batatinha inglesa, né, que a gente compra hoje. Até soja nós plantávamos na época. O arroz. A costeira era bem divertida. Tinha muita gente morando ali. Inclusive, fala-se que a vila maior era costeira. Estudos indicam que uma floresta leva em média 20 anos para recuperar 80% da sua biodiversidade. Isso mostra que florestas secundárias têm alto valor de conservação em paisagens que foram modificadas pela ação humana. Hoje, o parque funciona como um corredor ecológico que conecta fragmentos de mata nativa. É o lugar onde os animais conseguem atravessar de um ponto para outro, então eles são extremamente importantes assim, principalmente para os animais de grande porte, de médio porte, porque eles precisam de áreas maiores para usar como sítio, né, de alimentação, descanso, caça. Nossa equipe instalou uma câmera noturna para tentar captar imagens desses moradores. O resultado foi surpreendente. Recebemos a visita do Mão Pelada,
única espécie de guaxinim que vive no Brasil. Ele ficou bem à vontade em frente às câmeras e mostrou a habilidade que tem com as mãos para manipular o alimento. Já o gambá nem quis muito papo e passou rapidinho para não ser notado. Quem também deu as caras por aqui foi o cachorro do mato, um dos maiores mamíferos que podemos encontrar no parque. Momento raro ver ele em plena luz do dia. Mas encontrar esses animais não é uma tarefa fácil. É que as áreas protegidas, principalmente as que estão no contexto urbano das cidades, estão vulneráveis a impactos que comprometem a preservação da área e toda a vida que existe aqui dentro. É ingenuidade achar de que a Areia, a região da Areia, agora sendo parque, ela está livre dos problemas que já existiam lá, seja de caça, seja de extração de palmito, e seja dos vários usos inadequados que tem lá, fogueira para fazer piquenique, churrasco, etc. A falta de fiscalização dificulta a gestão do parque e a recuperação da floresta. Essa é a realidade de muitas unidades de conservação do estado. Cria-se a unidade de conservação, mas ao mesmo tempo ela fica abandonada porque não tem ninguém que abrace ela realmente e dê prosseguimento na sua gestão ambiental, né? Então isso é uma preocupação bem constante, assim. Em 2019, um incêndio atingiu a costeira de Zimbros e 20 mil metros quadrados foram queimados. Em relação às causas do incêndio, os maiores indícios indicam que efetivamente foi por causa humana, né? Então teria se dado por causa criminosa, né? E não por causa natural. Existe um problema de você manter áreas naturais preservadas em contextos urbanos, onde você não tenha uma presença realmente significativa do poder público. A costeira de Zimbros possui um plano de manejo, um documento técnico que orienta como deve ser a gestão do parque. Segundo este plano, o poder público precisa indenizar os proprietários de terra para poder fazer intervenções na área do parque. Maria Eleusa é presidente da Associação de Moradores de Zimbros e fez parte do Conselho Gestor de Unidades de Conservação que participou do plano de manejo. E então, como eu entrei para a associação, eu vi uma possibilidade, né, de fazermos algo para que aquilo ficasse conservado. E eu acho que o poder público precisaria fazer um esforço maior vamos dizer assim, indenizar, né, os proprietários dessa área, né, porque e realmente que seja efetivo esse parque, né, que seja conservado. Tem todo o estudo para isso, né, tem tudo o porquê disso também. O presidente da Fundação Municipal de Amparo ao Meio Ambiente, Flávio Stegleder, explica que o processo de indenização deve iniciar em 2022. Na verdade, o que acontece e o que nos faz ter uma previsão e até um calendário para isso? A gente tem um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal para regularizar e implementar essas unidades de conservação, né? Então, dentro desses prazos aí, desse cronograma, está desde a elaboração dos planos de manejo até a desapropriação desses 3 parques. O envolvimento da sociedade é peça-chave para promover a conservação dos recursos naturais e o bem-estar coletivo. Esse interesse pode ser despertado através do acesso à informação e da educação ambiental, uma poderosa ferramenta de transformação social. Então, assim, a educação ambiental ela é um objetivo de qualquer unidade de conservação, né, independente da categoria. O programa de educação ambiental para a sociedade como um todo, né, que de repente utilizava aquele recurso e que precisa aprender que aquele recurso não está mais acessível, né, em termos, sei lá, de caça, de retirada de plantas, né. Então, a educação ambiental é essencial, né. E as unidades de conservação apresentam novas formas de se relacionar com o meio ambiente.
Com elas é possível sensibilizar, aproximar, trazer novos olhares. Como as trilhas, o ecoturismo, pode ser um aliado da preservação, já que a gente está falando da presença humana nesses lugares? Tudo que é a ação do homem causa alguma forma de impacto, Por menor que seja, mas sempre gera algum impacto. E quando a gente se faz uma trilha ecológica, principalmente com guia, a gente consegue transformar esse impacto em educação. E a gente sabe que a gente acaba só preservando aquilo que a gente conhece, Então a pessoa, depois de entrar na trilha e ver toda essa diferença de ecossistemas, de presenciar o convívio com os animais, ela passa a entender a importância disso daqui, Que as pessoas entendam e ampliem cada vez mais as áreas protegidas, os parques, que elas entendam a importância disso, que os parques venham não para restringir as pessoas de terem acesso, porque eu acho também que afastar não é o correto, não é a melhor opção. Você tem que aproximar, mas aproximar de maneira consciente, de maneira respeitosa, com a natureza e com as pessoas, unir. Florestas que sobrevivem com o avanço das cidades. A Costeira de Zimbros é um exemplo de que em pouco tempo é possível recuperar uma área degradada, transformando-a em patrimônio natural. Cuidar da floresta hoje é garantir o amanhã de todos.